Tabernáculo Monte Sião apresenta programa A Voz do Sétimo Anjo. Êxodo 9, 23. Vamos ler do 22 aí, amados. Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado, sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo, quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibais que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e os teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estavam na espiga e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade e estendeu as suas mãos ao Senhor. E cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar, e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Agora, amados, Apocalipse, capítulo 10, verso 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse: toma-o, come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o. Na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos
e nações e línguas ireis. Amém. Que o Senhor acrescente a bênção à leitura da palavra. Deixe sentar, amados. Preciosa igreja, hoje, como foi dito, nós vamos falar algo, um pouquinho, que nós nunca damos conta de falar tudo, sobre os trovões que nós acabamos de ler, de Apocalipse. Vamos falar baseado, amados, na mensagem do profeta desta era, irmão William Marion Branham, como lemos em Apocalipse 10 aqui, no versículo 7, aonde está escrito: nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. Vocês sabem que o sétimo anjo, no decorrer das 7 eras da igreja, ele é o último mensageiro. É o sétimo mensageiro. Ficou a cargo desse sétimo anjo revelar os mistérios de Deus. Então, nesta noite, amados, nós vamos falar um pouquinho disso. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é para ser entendida de duplo, triplo e múltiplos sentidos. Existem várias maneiras, é como explorar uma árvore. Você sobe na árvore, ela tem várias galhas, não é isso? Você não vai ficar só numa galha, você tem que explorar todas as galhas, porque em cada galha está o fruto ali. Amém? E eu fiz um desenho aqui para vocês, falando de algo natural. Porque o profeta irmão Branham diz que o natural representa o espiritual. Amém? Embora esses trovões que nós lemos aqui, de Apocalipse 10, são trovões que foi proibido João escrever. Que quando o leão, aquele anjo forte, que descia do céu, colocando um pé na terra e outro pé no mar, e ele bramiu, como brama um leão, João, então, está escrito que houve 7 vozes de trovões. E essas 7 vozes de trovões, João estava preparado para escrever. E esse anjo forte disse: João, não escreva, sela. Quer dizer, guarda silêncio nisso aí. Não escreva. E no verso 7 diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quer dizer, lá no tempo do fim, lá na era de Laodiceia, o sétimo anjo vai falar alguma coisa referente a esses 7 trovões. Amém? Então, amados, eu li nesta noite aqui, Êxodo 9, 23, aonde os trovões, ali nos dias de Moisés, foram trovões de pragas, de saraiva. Deus chicoteando o Egito para sacar os filhos de Israel do cativeiro. Então, muitas vezes, amados, estamos entrando nisso aqui para falar à igreja que hoje existe muita concepção acerca dos trovões. Tem muita gente que fala: não, os trovões já estão aí. Os trovões já foram revelados. Nós já sabemos o que são os 7 trovões. E o profeta irmão Branham disse na mensagem de Laodiceia, na última folha, ele disse que o Espírito, o profeta e a noiva têm que falar uma mesma coisa. Amém? Apocalipse 22, 17 diz: o Espírito e a noiva diz: vem. Então nós não podemos falar algo diferente do Espírito Santo. Amém? Se o Espírito Santo está falando uma coisa e a igreja está falando outra coisa, esta igreja está seguindo um espírito errado. A igreja, ela tem que estar influenciada, liderada pelo Espírito de Cristo. Amém? Então, se Cristo fala A, a igreja tem que falar A. Se Cristo fala X, a igreja tem que falar X. Não pode mudar. Não pode acrescentar. Então, amados, em várias mensagens do profeta ele diz: não podemos deslocar a palavra, aplicar mal a palavra. Eu falei isso aqui na
nas etapas dos cultos passados, ninguém pode deslocar mal a palavra. Você tem que aplicar a palavra como ela diz. Amém? Então isso aqui não vou entrar em detalhes com vocês, porque vocês sabem aqui que não pode. Mas vocês têm que estar vacinados, porque vocês vão encontrar pessoas que vai estar aplicando mal a palavra. E você então sai fora disso. Amém? Nós não proibimos ninguém de não ler nada. Pode ler qualquer coisa. Mas a Bíblia diz, retende o bem. Né? É como comer frango a passarinho. Você come a carne e joga os ossos fora. Tá certo? Você pode ler o que você quiser, mas retém o bem. Tira o... e tem livro que não tem nada de bem. Você tem que jogar tudo no lixo. E mesmo livro religioso. Amém? Então, amados, nesta noite, eu fiz aqui um desenho, que eu não vou falar sobre isso aqui não. Só fiz o desenho aqui para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Aqui são elétrons, carga positiva, tá? Essas bolinhas com um mais aqui, são elétrons, cargas positivas, que fica lá em cima, nas nuvens. E essa carga positiva vai acumulando, vai ajuntando lá em cima. Todo mundo sabe isso aqui. E aqui na Terra, também fica as cargas positivas. Aqui na Terra. No chão, no solo. Cheio de cargas positivas também. E entre nós aqui, no solo, aqui na terra, no chão, essas cargas positivas e as cargas positivas lá de cima, tem uma carga negativa no meio. Isso está na natureza. Deus criou desta forma. Amém? Existe uma carga negativa. Aqui é excesso de elétrons, aqui não tem nada de elétrons. Outros tipos de átomos, que são a carga negativa, como se fosse muito frio aqui, e aqui muito calor, e aqui também muito calor. Então, tanto a carga positiva daqui, como a carga positiva de cima, elas vão se acumulando e vão se aumentando, que essa aqui quer absorver essa, e essa quer absorver a de cima. Então, às vezes uma árvore, uma torre, algo que numa montanha que está alto, essas cargas positivas começam a subir para atingir a carga de cima. E quando sai uma fagulha de raio, então atravessa essa carga negativa, onde produz o raio. E aí, os raios rebentam com as nuvens para produzir a chuva. E aí vem o trovão. Amém? Só isso. Aí que vem o trovão. Então, por outro lado, irmãos, Deus está lá e nós estamos aqui. Amém? Deus é positivo, nós somos positivos. Mas entre Deus e entre nós está camadas negativas. Malignas, demônios, potestades do ar, toda classe de coisas terríveis está entre nós aqui e entre Deus, entre nós e Deus que está na outra dimensão. Amém? Então precisa do quê? De trovões, de raios, para absorver isso aqui. Amém? Então esses trovões aqui que nós estamos lendo são coisas que vai acontecer no fim. Amém? É coisa para o tempo do fim. Porque o irmão Brana, ele falou as eras da igreja, ele revelou selos. Mas e os trovões? É o que eu quero falar para vocês nesta noite, para vocês saberem, não por mim, mas pelo que o profeta falou sobre os trovões, que nós não podemos andar pela cabeça dos outros. Amém? Nós temos que andar pela fé, por Deus, guiados pelo Espírito Santo. Amém? Porque até o irmão Brana, se ele errou, nós não podemos tropeçar onde o profeta tropeçou. Se Elias fugiu de Jezabel e pediu a morte, foi um erro de Elias, nós também não vamos parar ali onde Elias tropeçou. Amém? Nós temos que ver os lados positivos, não os lados negativos. Amém? Então todo homem é falho.
Até João Batista, quando estava preso, foi perguntar se Jesus era o Messias. De tanto que ele apagou, né? Porque ele falou, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele diminuiu tanto que ele teve depois perguntar se Jesus era o Cristo. Se, no entanto, quando ele batizou Jesus, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que aconteceu aquilo com João? Para mostrar que o homem é falho. Amém? Então, amados, é só isso aí, viu? Só isso aqui, uma carga negativa. Isso aí, depois, as crianças que estudam na escola, isso aí está no livro de geografia, nos livros aí, eles estudam essas coisas. Então, nesta noite eu quero falar um pouquinho sobre a necessidade desses trovões. Por quê? Perguntaram para Cristo, fizeram 3 perguntas para o Senhor. Senhor, quando será o fim do mundo? Quando será a tua vinda? Que sinal haverá da tua vinda? Está em Mateus 24. E lá em Mateus 24, Jesus falou os 7 selos. Amém? Ele falou, olha, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Esse é o primeiro selo. O cavalo branco veio para enganar. Ele falou, haverá fome, peste, guerras. Cavalo vermelho. Haverá comércio, o mercadejamento nas igrejas, cavalo preto. E ele falou os 7 selos ali em Mateus 24. E quando chega no 7º selo, que é o dia e a hora da vinda de Cristo, o que Cristo falou? Cristo disse, olha, aquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem os anjos e nem o Filho do Homem. Amém? Isso está em Mateus 24. Jesus disse que aquele dia e aquela hora da vinda literal de Cristo, ele diz, ninguém sabe. Se ele diz que nem os anjos, o irmão Brano é anjo. Amém? Então eu vou mostrar para vocês aqui o irmão Brano falando assim, eu não sei. Então, amados, no primeiro selo, eu marquei aqui, qual a finalidade dos 7 trovões? Primeiro selo está escrito, então vem 7 trovões misteriosos, que nem mesmo estão escritos. Porque vocês viram que quando os trovões rebombaram suas vozes, João ia escrever e foi proibido de escrever. Então, nem mesmo está escrito. Eu creio que através desses 7 trovões será revelado nos últimos dias, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Amém? Porque com o que temos neste momento agora, nós não seríamos capazes de fazê-lo. Aí está algo. Devemos avançar em direção a algo. Nós dificilmente podemos ter fé suficiente para a cura divina. Nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados no momento e sermos tirados desta terra. E depois de algum tempo, o Senhor permitindo, descobriremos onde está escrito. Então veja bem, esses trovões, amados, que virão, é a última coisa que vai acontecer com a igreja de Deus na terra. Amém? Por que a última coisa? Porque os trovões é a dinâmica. É o poder que vocês viram que tem que descer. Deus tem que descer e a igreja tem que subir. Amém? E para isso, trovões é o quê? É poder, é energia. Nós temos que ser mudados. Temos que ser transformados. Então não adianta as pessoas agora falar, eu tenho trovão e não tem nada. Eu tenho isso e não tem nada. Existe uma carga negativa bloqueando ainda. Cadê o poder da igreja? Não tem. Irmão Branham diz que Sansão é o tipo da igreja. É o tipo da religião. Sansão deu a sua força, né? Para Deus. Arrancou um portão de 1000 quilos, colocou nas costas. Matou 1000 filisteus com a queixada de jumento. Não é isso? Sansão fez coisas tremendas. Deu a sua força para Deus. Mas o coração ele deu para quem? Para Dalila. O que vocês acham que as denominações estão fazendo hoje? As grandes denominações estão dando a sua força para Deus. Grandes construções, grandes programas, grandes isso, grande aquilo. Mas o coração dessas igrejas tem dado para quem? Para o mundo. O coração dessas igrejas não deram para Deus.
que não é com nós. Nós temos que dar o nosso coração para Deus. Amém? Então, amados, veja, esses trovões é algo que vem como um poder. Amém? É algo que vem para tirar a noiva da terra. Não é coisa, irmão, para ficar conversando, dizendo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não é nada disso. Nós temos que aceitar o que está escrito. Amém? Se Deus não falou, é coisa que Ele deixou em segredo, é em segredo. E outra, se Ele disse que é entre Ele e a sua noiva exclusivamente, ninguém vai saber de mais nada. É secreto. Batistas, adventistas, assembleianos, católicos, os ímpios, ninguém vai saber dessas coisas. É algo que não é público, é algo secreto. Amém? Então vamos seguir mais um pouquinho. Um trovão abriu 6 selos. Então um dos 4 animais disse, agora venha ver o que é. E o que está revelado aqui embaixo? Ó, que coisa! João, escreva o que você vê. Então João olhou, viu o que aquilo era. João foi ver o que o trovão disse. Foi então que esta criatura disse a João, venha ver qual é o mistério que está sob o primeiro selo. Aqui, amados, primeiro selo 166. Ele está dizendo o seguinte, quando abriu o primeiro selo, houve uma voz de um animal com voz de trovão, que disse, venha e veja. E aí, quando João olhou, ele viu um cavalo branco e um montado sobre o cavalo branco, cavalgando. E conforme ele foi cavalgando, ganhou uma coroa na cabeça. Amém? Conforme ele foi cavalgando, ele teve um arco na mão, mas sem flechas. E nós sabemos, na luz da revelação, que esse primeiro selo foi o anticristo, foi o Papa de Roma que ganhou uma coroa tríplice na cabeça, ganhou um arco na mão, que é a Bíblia, mas sem a flecha da revelação. Agora, quando esse anjo, ou melhor, esse leão, disse, vem e vê. Por que foi o leão que disse, vem e vê? Porque é a voz de um querubim. E o querubim tem 4 faces. Amém? Apocalipse 4:7. O primeiro rosto do querubim é de leão, o segundo rosto do querubim é de boi, o terceiro rosto do querubim é de homem, e o quarto rosto é de uma águia voando. Então, quando abriu o primeiro selo, disse assim, vem e vê, com voz de trovão. E João olhou e viu esse cavaleiro do cavalo branco. Amém? Muito bem. Quando passou o primeiro selo, abriu-se o segundo selo. Houve outra voz que disse, vem e vê, mas não tinha mais trovão. Não era mais uma voz de trovão. Então o primeiro selo, na primeira voz de trovão, foi abrindo os demais selos. Então um trovão abriu os 6 selos. Amém? Por quê? Porque o 7º selo é os 7 trovões. O 7º selo, o que é o 7º selo? Apocalipse 8. E quando abriu o 7º selo, houve quase meia hora de silêncio no céu. O que o 7º selo mostrou? Nada. Houve silêncio. Vocês estão escutando alguma coisa? Eu não estou escutando nada. Assim aconteceu. Nem anjo, nem querubim, nem serafim, todo mundo parou suas atividades. Por quê? Era a vinda literal de Cristo. Cristo ia descer para fazer o arrebatamento da igreja naquele 7º selo. Por isso que houve silêncio no céu. O 7º selo não revela nada. O 7º selo não mostra nenhuma pista. Agora as pessoas vêm dizer, eu sei o que é o 7º selo, eu sei o que é isso, eu sei o que é os trovões. Não sabe nada. Temos que deixar a coesão da palavra, temos que deixar o encaixe da palavra na hora certa. Amém? Então vamos seguir aqui, amados. 167 diz, mas quando ele começou a escrever aqueles outros 7 trovões, ele disse, não escreva. Ele estava comissionado a escrever tudo o que ele visse. Mas quando esses 7 trovões ecoaram lá, em Apocalipse 10, lhe foi dito, não os escreva de modo algum. Eles são mistérios. Ainda não sabemos o que eles são.
Mas na minha opinião, diz o profeta, é que eles serão revelados imediatamente. E quando isso for feito, isso dará fé para aquela graça arrebatadora, para que a igreja se mova. Amém? Então, amados, quando esses trovões rebombarem nos céus e descer sobre a igreja, para arrebatar a igreja, isso vai dar a nós fé arrebatadora. Isso vai dar a nós um poder reverencial de sermos mudados. Não importa onde o irmão está, não importa onde a irmã está, nós vamos receber uma descarga, como o raio atravessa aqui, absorvendo a carga negativa e recebendo essa aqui. Amém? Deus é uma carga positiva, a sua noiva é outra carga positiva, Satanás é uma carga negativa, e o que está entre nós, antes de nós e na presença de Deus, entre Deus e nós, está Lúcifer, está Satanás, o qual cada um de nós, para vencer, tem que pisar no pescoço dele. Entre Deus e você está o diabo. Você tem que lutar, você tem que vencer cada polegada do caminho, você tem que vencer o mal, você tem que vencer o pecado, você tem que vencer os demônios, que são cargas negativas. Não tem um elétron aqui, não tem nada, é uma carga terrível, que os raios tem que bifurcar isso aqui, rebentar com isso, absorver isso aqui, a ponto de não sobrar nada, de eliminar tudo. Aí a chuva cai. Amém? Aí as nuvens soltam a água e a chuva cai. E nós recebemos as bênçãos. Mas você tem que vencer o diabo, você tem que vencer o pecado, você tem que vencer. E para nós vencermos, precisa dos trovões. Porque o que temos, mal dá para nós curar uma enfermidade. A fé é bem pequenina, porque Deus também fechou um pouco do registro da cura. Porque as pessoas estão fazendo muito comércio da palavra de Deus. Estão brincando com o evangelho. Então vamos seguir aqui mais um pouquinho, amados. Os trovões preparam a noiva para encontrar com Cristo. 258 do primeiro selo ele fala: assim como não poderíamos compreender estas coisas, até que o tempo viesse para isso ser entendido, que coisa! 7 trovões de revelação possa ele mostrar à noiva como se preparar para a grande fé de trasladação. Então, irmão, não é uma revelação. Isso aqui é um poder. Amém? Que vai descer para aquele irmão, para aquela irmã, que realmente está preparado. Não aquele que está flertando no mundo. Não aquele que está flertando com o pecado. Mas aquele que está esperando realmente em Deus. Essa carga, esse poder vai atingir essas pessoas. Isso é trovão. Porque o que é trovão? É a voz de Deus. Agora, depois dos trovões, vem o quê? Pragas. Nós não lemos lá no Egito? Moisés falou a palavra, veio os trovões, e depois dos trovões, saraiva, pragas. Depois que nós recebemos os trovões, que saímos da terra, virá o quê? 7 trombetas de pragas para o mundo. Depois dos trovões, é pragas. Trovões traz juízo sobre a terra. Então a última coisa que falta é o quê? É os trovões tirar a noiva da terra. Porque a terra enfrentará os grandes flagelos que está no Apocalipse. Agora as pessoas vêm, nós já temos os trovões, nós já temos isso. Não tem nada. Está nadando no deserto. Está nadando no seco, na areia. Está esquentando em fogo pintado. Já viu fogo pintado na parede? Está sentado na beira do fogo, se aquecendo num fogo pintado. Achando que tem e não tem nada. Os trovões têm que vir com o assim diz o Senhor, 4º selo,
42. Esta é a maneira com as eras da igreja e os selos, todo o resto disso. Quando alguém pensa que ele tem aqueles 7 trovões, se isto não concorda com o resto da palavra, há algo errado. Vem? Isso tem que vir com assim diz o Senhor. Pois este é o livro, esta é a revelação de Jesus Cristo em sua totalidade. Eu creio, então, que o Cordeiro apareceu. Então, irmãos, tem que ter o assim diz o Senhor. É só Deus. Não é para quem quer, não é para quem corre. Não é para nós que pode ficar aqui um mês aqui ralando aqui, orando. É a hora que Deus quer. Deus é soberano. Deus faz o que Ele quer. Amém? Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Nem mesmo dos seus profetas. Eu estava lendo esses dias Moisés. Moisés foi rebelde. Deus falou: Moisés, você está rebelde. Você não entrará na terra prometida. E Moisés não entrou fisicamente. Entrou no sobrenatural depois. Então, amados, seguindo. Quarto selo 180. Descobrimos que ele chegou a ser morto com a espada. Veja bem. O poder dos trovões. Veja. Também a espada da palavra. A palavra de Deus afiada. Uma espada de 2 gumes. Mata e derruba. Espere até aqueles 7 trovões proferirem suas vozes. Para aquele grupo que realmente pode tomar a palavra de Deus e segurá-la ali. Ele fatiará e cortará. E eles podem fechar os céus. Eles podem fechar isso. E fazer aquilo. E fazer o que quiserem. Glória. Ele será morto pela palavra que procede de sua boca. É mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Eles poderão chamar por 100 bilhões de toneladas de moscas. Se eles quiserem. Amém? Seja o que for que eles disserem, vai acontecer. Porque é a palavra de Deus, vindo da boca de Deus. Sim, amém. Deus sempre é a sua palavra, mas Ele sempre usa homens para operá-la. Amém? Então o que é os trovões? É o poder na irmã. É o poder no irmão. De cortar toda coisa errada. Amém? De se falar, haja moscas. O céu vai enegrecer de mosquito. Igual a praga de Faraó. É poder da palavra falada. O que é os trovões? É a terceira puxada do ministério do profeta. É um poder que Deus vai derramar na sua noiva para fazer coisas tremendas nessa terra antes de subir. Isso é trovão, irmão. Trovão é barulho. Trovão não é barulho? Chega, deixa nós surdo. A noiva não teve o seu barulho ainda. A noiva de Cristo não teve o seu avivamento. Ela não fez barulho ainda. Mas quando ela fazer, vai ser um verdadeiro barulho. Trovão é barulho. Mas antes do trovão chegar, o que vem primeiro? O raio. O raio. O que é o raio? É luz. É poder. Amém? Já viu uma pessoa que é eletrocutado? Toma um choque tremendo? Às vezes vive, às vezes não. Às vezes morre. Então é energia, amém? De Deus. Então vamos seguir aqui mais um pouquinho. Então veja bem, quem tem esse poder, o profeta fala, ele fatiará, ele cortará, ele falará a palavra, as coisas acontecerão, haja isso, aquilo vai aparecer. Aconteça isso, aquilo vai acontecer. Amém? Porque é Deus no corpo da igreja. Os trovões é Deus no corpo de crentes, fisicamente na sua igreja. Amém? Ele vai estar em cada irmão, em cada irmã. Isso é o mistério de Deus revelado. Deus desceu em Cristo, Cristo desceu na igreja. Amém? Cristo está em nós agora em medidinha pequena, mas Ele vai descer em nós numa medida maior. E quando Ele descer na sua noiva em medida maior, as coisas vão acontecer. Agora não adianta as pessoas presumir. Ah, eu já tenho. Eu já consigo. Cadê? Mostra para mim. Não tem nada. Está pescando no deserto, como eu disse. Já viu uma pessoa pescar no deserto? Ele vai pegar o que no deserto? Só areia. O segredo do 7º selo ninguém conhece, mas foi dado a entender que era os trovões soando juntos. Então, amados, veja, o 7º selo e os trovões está em
entrelaçado. Veja. Por isso que o sétimo selo, Cristo disse, ninguém conhece. Nem os anjos sabem, nem o Filho do Homem sabe. E no sétimo selo, em Apocalipse 8, houve meia hora de silêncio. Ninguém ficou sabendo. Mas quando os trovões rebombaram as suas vozes, o que os trovões falaram? Falaram do dia, da hora, do tempo, da vinda literal de Cristo. Não tem como, irmão, escrever isso. Você já escreveu alguma carta que às vezes você tem que riscar? Foi o que Deus estava fazendo. Essa parte aí, João, não deixa. O diabo não podia saber o tempo, o dia, a hora da descida literal de Cristo. Amém? Vocês entendam bem. A descida literal, não a descida espiritual. Porque a descida espiritual, ele desceu em Pentecoste, em espírito. Desceu na igreja e caminhou nas 7 eras da igreja até hoje. Até hoje Cristo está na sua igreja. Em medida pequena. Mas a vinda dele agora, a vinda que nós tanto falamos, é a vinda literal, é a vinda física. Amém? Que ele não pisa na terra. Ele aguarda a igreja nos ares, que é dimensões. Ele desce 3 dimensões. E a igreja, com esse poder que vai descer em nós, nós vamos subir 3 dimensões também. Amém? Jesus derrotou Lúcifer na 4ª dimensão. A 4ª dimensão foi o terreno onde Jesus venceu o diabo. E hoje, o cientista descobriu a 4ª dimensão e está levando muita gente para o inferno com a 4ª dimensão. Que é a imagem e o som. Som e imagem. É 4ª dimensão. Você fala, liga o celular, fala daqui nos Estados Unidos com a pessoa. Como? Liga a televisão, pega lá o Canadá, o Japão. Como que pega? Através da 4ª dimensão. E Cristo sai da 7ª, passa pela 6ª dimensão, pega as teofanias dos santos, desce, atravessa a 5ª, que é a região dos perdidos, e espera a igreja na 4ª. Nós saímos dessa luz do mundo, essa luz natural, saímos da matéria, amém? Que é a 2ª dimensão, saímos do tempo e chegamos na 4ª dimensão. Luz, matéria e tempo. Nós somos tridimensional. Nós tiramos uma foto do irmão, uma foto da irmã, congela o tempo. Você olha a sua foto quando você era bebezinho, né? Congelou o tempo. Mas o tempo está marcando em nós. Todos os dias o tempo está nos matando. É uma dimensão destruidora. E nós temos que sair dessa dimensão. Amém? E encontramos com Jesus na 4ª dimensão. Ali é o encontro. Por isso que ele recebe a igreja nos ares. Ele não vai pisar nessa terra suja. Ele só vai pisar na terra depois que ele descer e limpar a terra para o milênio. Amém? Então vamos seguir aqui que eu não posso sair desse contexto. Ele fala aqui no 7º selo. Agora, qual é este grande segredo que está escondido sob este selo? Eu não sei. Eu não conheço, diz o profeta. Eu não poderia imaginar. O próprio irmão Branham falando isso. Eu não poderia dizer exatamente o que é, exatamente o que foi dito. Mas eu sei que foram aqueles 7 trovões soando bem juntinhos. Eu vou repetir para vocês, porque muitos não captaram. Ó, qual é este grande segredo que está escondido sob este selo, que é o 7º? O que está escondido no 7º selo? Olha o que o profeta fala. Ele fala assim: eu não sei, eu não conheço, eu não poderia imaginar, eu não poderia dizer exatamente o que é, exatamente o que foi dito, mas eu sei que foram aqueles 7 trovões soando bem juntinhos, simplesmente soando 7 vezes diferente. Aquilo se desdobrou em outra coisa que eu vi, porque a carga do irmão Branham foi Deus deu para ele. Então, quando vi aquilo, eu olhei para a interpretação. Aquilo passou tão rápido e eu não consegui compreender. Isto é exatamente correto. Vem? Ainda não é a hora exata para isto.
Amém? Então o sétimo selo é os 7 trovões. Por isso, irmãos, que quando nós lemos Apocalipse 10, diz lá que ele jurou que o tempo, jurou que o tempo não haveria de ser. Em outra linguagem diz que o tempo não será mais. Quando ele levantou a mão ao céu e jurou, não é isso? Ele jurou que o tempo não seria mais. Quando os trovões rebombaram suas vozes. Agora veja bem, quando os trovões rebombaram suas vozes, o tempo acaba. Amém? E o tempo, irmão, não acabou ainda. O que queremos dizer é que nós estamos no processo. O tempo só vai acabar depois do milênio, depois do julgamento do trono branco. Que o tempo vai acabar quando a noiva entrar na eternidade. Aí acaba o tempo. Agora as pessoas vêm e me dizem, não, nós já temos os trovões, nós já temos isso, e nós ainda estamos vivendo no tempo. Nós ainda estamos no tempo. O tempo não terminou ainda. Amém? Então ele diz, ninguém sabe nada sobre os trovões, ele fala. Mas num desses dias, se nunca nos encontrarmos novamente nesta terra, sétimo selo 3:6, nós encontraremos no além, no trono de julgamento de Cristo. E você descobrirá que naquele quarto, a revelação vinda de Deus, exatamente como todo o restante delas, que elas, um dos mistérios daquele selo, a razão pela qual ele não foi revelado, que é o sétimo, foram 7 trovões que proferiram suas vozes, e ali está, perfeitamente, porque ninguém sabe nada a respeito disto. Não estava nem mesmo escrito. Então estamos no fim do tempo, estamos aqui, eu agradeço a Deus pela sua palavra. Amém? Então, amados, veja, esses 7 trovões não está escrito. Esse sétimo selo não está escrito. Só que o profeta vem e explica para nós que é na mera vinda de Jesus. Isso vai acontecer na sua descida. Ele não quis contar isso para ninguém. Porque sem contar, o diabo já fez um monte de ismos. Sem contar, já criaram até um novo nome para Deus. Sem contar, tem gente aí que está vivendo um milênio já de ismos. E se Deus tivesse permitido? Ia produzir um dano muito grande, diz a palavra. Então Deus não permitiu. Os 7 trovões é a vinda literal de Cristo. Amém? 391 do sétimo selo. Agora, você observou, a abertura desse sétimo selo está também em um mistério triplo. Este eu falará e tem falado, que isto é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu revelarão este mistério. Será exatamente na vinda de Cristo. Porque Cristo disse que ninguém sabia quando ele retornaria. Amém? Então, igreja, veja. É coisa para a vinda de Cristo. Nós podemos viajar dentro desses trovões para onde nós quisermos ir. É na vinda de Cristo. É no dia da sua descida. Pode ser amanhã, pode ser o mês que vem, pode ser não sei quanto tempo vai faltar ainda. É na sua vinda que isso vai se cumprir. Não adianta nós presumir, não adianta nós inventar coisa, não adianta nós falar já tem, e não tem nada. Como foi pregado as 3 etapas aqui. Você tem que esperar. E não é coisa, irmão, de nós querer um ajudar o outro. Não depende de nós. Depende de Deus. Amém? Então vamos seguir mais um pouquinho. Os 7 selos comparado com Mateus 24, como eu disse. O sétimo, Cristo disse, ninguém sabe. Se é secreto, somente para a igreja noiva. O sétimo selo, que é os mesmos 7 trovões, não é público. Veja bem, não é público. Então, igreja, veja, tem coisas que Deus só vai mostrar para nós e tem mais. E naquele dia. Porque se Deus mostrar para nós, aí, um ano antes, nós não segura. Quem é que dá conta de segurar segredo aqui? Hã? Segurar o segredo. O irmão Brana segurou. O irmão Brana falou, isso aqui eu vou pro túmulo. Eu morro, vou pro túmulo,
guardo no meu coração. Porque o irmão Branham segurava. Agora, Deus não vai permitir, porque o povo não dá conta de segurar, irmão. Então o que ele vai fazer? Vai derramar esses trovões, vai transformar a noiva viva, vai ressuscitar os mortos. Amém? Os mortos vai sair lá, da onde eles morreram, aonde eles estão sepultados, eles vão levantar em novos corpos teofânicos, e vai vir encontrar com a igreja os vivos. Haverá uma união dos mortos com os vivos transformados. Amém? Porque nós não vai no arrebatamento com os mortos sem ressuscitar. Eles têm que ressuscitar primeiro. Amém? E eu pergunto para vocês, e o que nós estamos fazendo para os nossos irmãos que estão dormindo? Hã? Eles dependem de nós. Eles são o fio negativo, nós somos o fio positivo. Sem nós, eles não ressuscitam. Essas lâmpadas estão ligadas porque é um fio neutro. Amém? É um fio terra. Tem o positivo e tem o negativo para produzir energia. E Deus tem que ressuscitar os que estão no pó. Até o irmão Branham, Paulo, todos os mensageiros, toda essa igreja. Nós somos uma minoria. Nós somos quase nada. Na presença dos milhares e milhares que estão no pó. E depende do nosso aperfeiçoamento. E nós temos que nos aperfeiçoar. Nós temos que chegar a tal grau. Amém? Da pedra magnética descer. Olha lá a pedrinha lá. O amor ágape. Nós temos que chegar naquele amor lá. Nós temos que chegar naquele denominador. Naquela plataforma onde está o Espírito Santo. Amém? Porque quando aquela pedra descer, os mortos ressuscitarão. Aí vem o que? A voz de arcanjo. Porque, primeira carta, Tessalonicenses 4:16 está escrito: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. O alarido já aconteceu, está aqui. É a noiva juntada. O alarido. Mas a voz de arcanjo é a voz que chama os defuntos. A voz de arcanjo tem que vir para chamar os mortos à ressurreição. E onde que essa voz de arcanjo vai descer? Nos trovões. A voz de arcanjo vai descer nos trovões para ressuscitar os santos e transformar os vivos. Eu pergunto para vocês, é pouca coisa? É muita coisa, irmão. O mundo não está 1.500.000 milhas longe disso. O mundo não sabe nada disso. As denominações estão por fora disso. Toda denominação. Eles não sabem porque eles precisam de um profeta. Eles não creem em profeta. Isso é exclusivamente para a noiva. Amém? Então vamos seguir aqui mais um pouquinho. Amados, aqui no parágrafo, ele diz aqui, ó, 392 do 7º selo. Você observou quando os judeus lhe perguntaram aquilo? Deixa eu confirmar aqui. 7º selo, 392. Sabe, quando nós compararmos a escritura aqui com Mateus 24, com 6 selos, o 7º selo foi deixado. Porque, veja, Cristo disse, somente Deus, Ele mesmo sabia, nem mesmo os anjos. Não é de se admirar que isso não foi nem mesmo escrito. Veja você, eles silenciaram, nada aconteceu então. Os anjos não sabem isto, ninguém sabe quando ele virá. Amém? Agora, desculpe, irmão, tem um povo aí, não, o irmão Branham falou, o irmão Branham revelou o que coube ao 7º anjo revelar. O que estava escrito na palavra. Não o que não está escrito. O irmão Branham falou, eu estou revelando o que está escrito na palavra. Mas o que não foi escrito, eu não posso revelar. E o que não está escrito, quem é o irmão Branham para falar? Ele não pode acrescentar as escrituras. Agora vem os incautos, esses pastores cegos, esses adiantados, esses avantajados, dizendo, ah, mas o irmão Branham, sabe o que é o irmão Branham? O irmão Branham é o Senhor Jesus Cristo em carne humana. E o novo nome de Deus é Branham. Pronto. Aí, eles pegaram pesado.
com Deus, né? Porque o irmão Branham, irmãos, ele é um ungido de Deus. Todos nós somos um pequeno ungido de Deus. Todos nós aqui somos um pequeno Cristo, que a palavra Cristo quer dizer ungido, mas não somos o Senhor Jesus Cristo em pessoa. O Senhor Jesus Cristo em pessoa é o Todo-Poderoso, é o Alfa, é o Ômega, amém? Que o seu corpo está diante, lá em cima no grande santuário celestial, como um memorial, diante do propiciatório, olhando para a terra e vendo cada eleito aqui na terra. E quando o eleito fraqueja, ele passa o sangue e perdoa os nossos pecados. Agora, quando o último eleito estiver preparado, aí o último eleito entrou. O último eleito chegou para os braços do Pai. E aí? Aí a arca se fecha. E a grande tribulação vai começar. E o rapto acontece. Amém? Então vamos seguir mais um pouquinho. 393. Mas haverá 7 vozes destes trovões, que revelarão a grande revelação naquele tempo. Então eu creio para nós, diz o profeta. Eu creio para nós que, se não sabemos isto, e se nós, isso não será conhecido até aquele tempo. Mas isto será revelado. Mas isso será revelado naquele dia, na hora que isso tiver que ser revelado. Então o que temos que fazer é ficarmos reverentes diante de Deus e servi-lo, e fazermos tudo o que sabemos como fazer, e vivermos uma boa vida cristã aqui, agora. Descobrimos que o 6º selo tem sido aberto para nós. Ouvemos e sabemos que este 7º selo não pode ser aberto ao público até que aquela hora chegue. Então, irmãos, Deus não dá, irmãos. Deus não faz isso. Porque, olha, a mensagem do irmão Branham, quando Deus mandou a mensagem do profeta, irmãos, saiu uma heresia, um ismo. Vocês já ouviram falar de um homem chamado William Soto Santiago. Ele pegou as mensagens do irmão Branham, e nas mensagens do irmão Branham falou assim: eu estou construindo uma plataforma para o que virá. E o que virá depois do 7º, quem vem depois do 7º? É Cristo. Amém? São 7, não tem 8º mensageiro. Se haveria um 8º, esse é Cristo, é a pedra. Então esse homem, William Soto Santiago, se intitulou, ele, a pedra angular. Se intitulou Deus. E a Bíblia diz que haverá Moisés e Elias para os judeus. E ele se intitulou que ele é o Moisés, que ele é o Elias e que ele é Jesus Cristo. 3 ofícios num homem só. E não é que enganou um monte de gente? E não é que tem milhares de pessoas atrás desse homem? Isso é um ismo. Agora saiu outros dizendo que o novo nome de Deus é Branham, porque o novo nome de Deus é revelado na abertura dos trovões. Então eles falam: já temos os trovões, e o novo nome de Deus é Branham. Por isso que estou falando isso aqui nesta noite. Eles são um bando de mentirosos. Porque os trovões pode ter sido mostrado, mas os trovões não foi cumprido. Os trovões vai ser dado para a noiva naquele dia, naquela hora, que só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe. E o novo nome, como eu disse, é dado para a sua noiva, porque é claro que a noiva tem que conhecer o novo nome do marido. O novo nome vai ser dado para a sua noiva, porque o segredo do novo nome é o quê? É poder. Amém? Você vê a moça, casa, ela vai lá na loja, ela pode pegar o que ela quiser no nome do marido. Não é isso? O marido tem crédito no banco, ela vai lá. Não é isso? Eu quero um empréstimo aí no nome do meu marido. Não é assim? Porque o que é do marido é dela. Não é separado, não é comunhão com separação de bens. É comunhão universal de bens, o casamento de Cristo. Então, a sua noiva tem que conhecer o novo nome dele
para criar as coisas, para falar a palavra falada. Amém? Para fazer o que ela deseja fazer. Agora eu pergunto, Deus vai dar aqui? Não. Vai dar quando a sua noiva ser tirada dessa terra. Porque ninguém vai ter o novo nome de Deus aqui no mundo cheio de pecado, cheio de impiedade aqui. Amém? Agora, depois que a noiva ser tirada, casada, voltar para o milênio, aí no milênio é outra coisa. No milênio não haverá pecado. No milênio não haverá doença. No milênio nós somos a primeira dama. Não é isso? Porque Jesus é o governador, é o rei do milênio. Aí sim, no milênio, vamos poder fazer o que nós quisermos fazer, porque temos o segredo do novo nome de Deus, lá no milênio. Que antes de vir o milênio, Deus tem que limpar a terra dessa chusma, dessa cambada de ímpio, que está usufruindo a terra, contaminando a terra, acabando com a terra, contaminando os rios, os mares, contaminando o planeta, jogando lixo no universo. Deus vai arrebentar com tudo isso nos trovões, vai limpar toda essa terra, meu irmão. A Bíblia diz que Deus virá para destruir os que destroem a terra. E as pessoas que estão destruindo seus corpos também serão destruídas. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não é para ser destruído com droga, com vício, com pecado. E Deus disse que Ele vai destruir os que destroem a terra. E isso é quando esses trovões vierem. Esse poder, quando Deus tirar esse diabo do meio, né? Esse capeta, ele vai para jaula. Deus vai meter corrente no pescoço do bicho, vai acorrentar ele, vai prender ele. Ele vai ficar 1000 anos acorrentado, enjaulado com a turma dele, os demônios. Morte vai ser acorrentada. A terra vai gozar de 1000 anos de paz. Não vai ter mais jornal, nem televisão para contar história de imundícia. Porque o governo, a civilização de nosso Senhor Jesus Cristo será uma outra civilização que ninguém sabe. Está escondida tudo dentro desses trovões. É um mistério que está dentro desses trovões. A civilização de Deus será uma civilização maravilhosa. Amém? Nunca subiu na mente humana o que Deus tem para nós no milênio. Agora o povo, desculpe, fica comendo esse lixo desse mundo, fica comendo esse programa desse mundo, fica comendo a vaidade desse mundo, fica comendo a sujeira da lama desse mundo, perdendo o que Deus tem preparado. Porque se nós nos preparar, irmãos, apressa a vinda de Cristo. Ele não pode vir se nós não aperfeiçoarmos. A Bíblia diz que a noiva não tinha se preparado ainda. Você já notou que sempre o noivo está preparado? Até nos casamentos natural, né? Rapaz, não era 7h30 o casamento, era, mas já vai para quase 9 horas, a noiva não chegou ainda. Não é assim? Sempre, irmão. A noiva vai para o salão de beleza, e vai se arrumar, e vai pôr o vestido de noiva, e isso, e depois esquece o buquê, esquece isso, até a noiva chegar. O rapaz já está... Ah, meu Deus do céu, essa noiva não chega. Não é assim? É dessa forma. E essa noiva de Cristo está demorando. Vamos seguir mais um pouquinho, amados. O 7º selo não é conhecido publicamente. Veja bem. 394. Agora, houve alguma razão de Deus ter permitido soar estas 7 vozes? Por quê? Elas deveriam vir, veja. Pois eles descobrimos que Cristo, o Cordeiro, tomou o livro em sua mão. E ele abriu aquele 7º selo. Mas veja você, é um mistério escondido, ninguém o conhece. Mas isto, seguindo com o que ele disse, ninguém saberia de sua vinda. Eles também não saberiam a respeito do mistério desses 7 trovões. Então veja você, está junto, conectado. Quer dizer, os trovões com o 7º selo. Está entrelaçado. Amém? Isso é quando temos... de entendimento disso. Hoje, porque o restante disso está todo revelado. Quer dizer, o demais está tudo revelado. Mas esse 7º selo não. Mas isso não está revelado. Mas assentado em meu quarto, eu ouvi isso. Ou melhor, não ouvi, mas ouvi. O profeta viu. Viu. Mostrar esses 7 trovões. O profeta viu. Agora, isto é o mais longe que podemos ir exatamente
ali. Agora, amados, veja bem. Por que ele está falando? Como que vai mostrar uma coisa que não existe? Hã? Como que vai revelar uma coisa que não é nada? O que é que o sétimo selo? Nada. É aquele dia que Cristo vai descer. É futuro. Deus não tem que dar questionamento para ninguém. Deus não tem que dar justificativa para ninguém. Amém? Você faz o que você quer da sua vida. Você não precisa falar, eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Não. Você faz o que você quer da sua vida. É livre-arbítrio, desde que não seja pecado. Agora, Deus não tem que ficar dando justificativa para as pessoas. Ele vai vir quando Ele quiser. E se Ele resolver tardar? E se Ele resolver adiantar? Mas Deus não pode quebrar sua palavra. Deus não pode, mas Ele é soberano. E se Ele quiser fazer o que Ele quer? E se Ele quiser mandar os ímpios para o céu e salvar todo pecador? E se Ele quiser salvar a humanidade toda? Problema de Deus. Amém? Então é coisa, irmãos, deixa na mão dele. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer. Não vamos ficar incomodando Deus. E eles ficam incomodando. Eles ficam falando isso, ficam falando aquilo. E isso traz condenação. Isso traz juízo para essas pessoas. Então, vamos seguir mais um pouquinho aqui. O sétimo selo não é conhecido publicamente. Muito bem. Agora, confio que cada um de vocês servirá a Deus e fará aquilo que é correto. O amará por toda a sua vida e o servirá. E Deus cuidará do restante. Quer dizer, irmão, vai orar, vai viver uma vida cristã, né? Vai esperar em Deus, vai pregar o evangelho, vai dar um folheto para alguém, vai visitar um irmão, vai visitar um enfermo, vive uma vida boa cristã. Não se importa com mistério. Mistérios não salvam ninguém. Mistérios foi revelado, está na palavra. Mistério é como você tomar um copo de vinho, te deixa estimulado, né? Você fica animado. Isso é um mistério. Mas Deus não exige que todo mundo tem que conhecer os mistérios para entrar no céu. Deus não exige das irmãs conhecer o sétimo selo, conhecer todos os selos para entrar no céu. Deus não exige isso. Deus exige a obediência e a palavra. Amém? Desde que você tenha o selo da palavra no seu coração, acabou. E as pessoas que não sabem nem ler? Não, tem que entender toda a Bíblia. Mentira! Porque é isso que eles falam para as pessoas. Irmão, se você não entendeu o sétimo selo, irmã, se a senhora não entendeu os 7 trovões, a senhora não vai. É mentira. Isso não é base de salvação. Base de salvação é justificação, santificação e novo nascimento. Você nasceu de novo, foi batizado com o Espírito Santo, acabou. Amém? É o selo do Espírito Santo em você. E o selo do Espírito Santo é obediência total à palavra. Você está obediente à palavra? Acabou. Deus vem quando Ele quiser. Tanto que se você partir, glória a Deus e aleluia. Se você ficar vivo, glória a Deus, aleluia. Eu já tenho isso comigo conformado. Por quê? Se eu partir, eu encontro a igreja do outro lado. Eu encontro os santos do outro lado. Porque eles não estão no pó, não, irmão. Eles não estão lá debaixo de caixão de concreto, não. Eles estão tudo no paraíso. Eles estão tudo em uma dimensão maravilhosa, que tem pássaro, tem águas, tem rios, tem pássaros voando, tem animais, tem criança, ou melhor, tem anjos, filhos de Deus e filhas de Deus, porque lá não tem velho e nem criança. Lá é só corpos teofânico. Amém? A pessoa não está lá no pó, não, no túmulo lá, não. O que está lá é só o invólucro, os 16 elementos químicos do pó da terra. O corpo do pó é que está lá. Mas o verdadeiro eu seu, que é espírito e sua alma, está em uma teofania. Então, se você parte, você encontra a sua família. E se você fica, você está com a sua família. Porque morte não é um bicho de 7 cabeças. É apenas uma mudança. Você sai dessa dimensão e vai para outras dimensões. É dimensões. Amém? Agora temos na conclusão aqui agora, pela graça de Deus, todos os mistérios dos 6 selos que foram selados. E nós compreendemos e sabemos aqui
que o sétimo selo não é para ser conhecido publicamente. Amém? Agora eu não sei como é que esses pastores da mensagem do irmão Brana, muitos desses pastores vêm me dizer que o sétimo selo, que é isso, que os trovões, que ele já sabe, que já conhece isso, que já conhece aquilo, se não é publicamente. Isso não vai para jornal, isso não vai para internet, isso não vai para denominação, ninguém vai saber disso. Ninguém. Isso é dado para sua noiva num piscar de olhos, rapidamente, e saca a noiva da terra. Sabe quando uma pessoa chega no lugar e fala, olha, está acontecendo isso, e já te dá uma gravata e vambora, e te carrega? É isso que vai acontecer. Não dá tempo nem de se avisar o pai, a mãe, a família, ninguém. Isso. Esse sétimo selo é a vinda. Esses trovões é a vinda. Literal. Eu friso. Porque a vinda espiritual, Cristo está aqui. Amém? É Cristo que está aqui nesses selos aqui, ó. Ele é tudo essa palavra. Mas a vinda literal, que o céu literal vai rasgar. Amém? E ele vai descer e esperar na quarta dimensão. Porque, irmãos, há muitos céus, não é só esse aqui. Há outros céus para cima. E ele vai descer. E nós temos que subir para encontrar com ele nos ares. E a terra entra no caos do sexto selo, que não é para nós. 7 trombetas de praga, 7 taças da ira de Deus. O diabo vai ser solto, num certo sentido. O diabo vai ser solto. Vou explicar para vocês como é que funciona isso. Veja bem. Aqui está a igreja. Aqui está nós, aqui ó. Igreja, cidade, estamos aqui, tá? E Deus está aqui para cima. E entre nós e Deus, potestade do ar. A potestade, a autoridade das dimensões malignas. Quarta dimensão, da onde tem o câncer. Toda classe de doença dos infernos vem da quarta dimensão. Está tudo lá. E da quinta. Então, o bicho está aqui, sentado aqui, ó. Tá? E Deus, que é poderoso, está aqui em cima. O seu Espírito Santo. E está aqui na terra. Na noiva de Cristo. Amém? Por que que o diabo, Lúcifer, não os demônios? Os demônios estão aqui embaixo também. Nos incrédulos, nos ímpios. Desgraçando a vida das pessoas. Toda casta de demônio está aqui embaixo, aqui ó, na cidade. Na terra aqui. Demônios, viu? Demônios. Mas o capeta mesmo, o Lúcifer, o bicho feio, está aqui em cima. Aqui ó, nessa dimensão aqui ó. Ele está retido, ele não pode descer aqui. Ele não pode descer aqui. Porque além de ter demônios, mas o Espírito Santo aqui é a autoridade máxima. Amém? Ele não pode descer. Porque o Espírito Santo está aqui. Mesmo que com todo motel e boate, sujeira e carnaval, mas o Espírito Santo está aqui na noiva. Não nas denominações. Porque as denominações chutou ele. E colocou a trindade, colocou os dogmas, as heresias. E ele fica lá, tentando entrar nas igrejas para sacar mais um. Apocalipse 3:20. Então o que diz a Bíblia? O Espírito Santo pega a noiva e arrebata. Amém? O Espírito Santo, ó, leva a noiva no rapto. O bicho desce para o trono do Papa. A Bíblia diz que há um aqui no nosso meio que está detendo a presença do diabo, de Lúcifer. Então quando a igreja subir, Lúcifer desce. Por isso que o sexto selo vai ser bagaceira nessa terra, irmão. Coisa terrível nessa terra vai acontecer, que nunca aconteceu desde que haja seres humanos. E mais, e o palco já está montado para tudo isso acontecer. O irmão Brana fala, haverá um boicote. Do sábado para o domingo. Ou melhor, do domingo para segunda-feira. Quando for uma segunda-feira assim, que todo mundo correr para os bancos, correr para os seus negócios, está tudo parado. Um boicote. Por quê? Parado. A gente não sabe o que vai acontecer. Nós não vamos estar aqui.
Eu não vou estar aqui. Eu não quero nem estar aqui. Eu não quero nem ficar aqui para ver isso. Porque tem gente que fala, rapaz, podia ver, né? Deus abriu uma janelinha lá. Não. Deus já revelou o que vai ser para nós. Nós já sabemos. Agora, os ímpios que estão aí, que vai ser surpresa para eles. Os incrédulos que estão aí fora. Os crentes que estão aí fora com a Biblinha, indo para suas igrejas, né? Vivendo uma vida toda imunda, sem santificação, indo para suas igrejas, achando que estão indo para o céu. Esses crentes denominacionais vão ser decepcionados. Não é o bêbado, a prostituta, o ladrão, o maconheiro, o assassino que vai ser decepcionado, não. Vai ser os crentes. Puxa vida, 20 anos na igreja, rapaz. 30 anos na igreja. E agora, eu fiquei para a grande tribulação. Mas ele nunca entrou na igreja de Deus. Ele era um crente formalista, um fabricado do lado de fora. Como Sansão, né? Deu a força, construiu igreja. Não vê as denominações? É todo dia construir igreja. E construindo igreja, dão a força para Deus. Vamos construir igreja. Não vê a Universal aí? Internacional, mundial, com programa e rede de televisão e mandando igreja pelo mundo. Estão dando a força para Deus. Mas o coração está enfiado até nos quintos dos infernos. Estão nem aí com o coração. As almas vão lá para a igreja deles, em vez de pregar a verdade para as almas, não. Só quer o dízimo. Traz seu dízimo para cá. Do carro, vende sua casa. Quer o dízimo gordo. Para quê? Para dar força para Deus. Deus não quer força, irmão. Deus quer o nosso coração. Ele fala, filho, dá-me o teu coração. Então, irmãos, aqui, ó, vocês viram aí como é que é. Vamos finalizar aqui porque não vai dar para terminar hoje, não. A noiva precisa de um reavivamento, terceiro selo 182. Agora, essa é a razão hoje que os avivamentos que estávamos supostos a ter, nós temos avivamentos denominacionais. Quer dizer, avivamentos denominacionais. Você vai na igreja, o pastor pega aqui na cabeça e gira e joga para trás, tem dois fortão atrás para segurar a pessoa cai, igual se estivesse caindo no, né? E deita no chão. Um dia eu fui numa igreja que tá todos mesmo deitados no chão. Isso é o avivamento deles. Outros dançam, pulam e rebola enquanto tá tendo música. Pula na igreja e dança e sapateia e gira até cair. Isso é avivamento carnal. E até grupo da mensagem, rodando e caindo e rolando no chão. Deus não derruba ninguém. Quem derruba é o Satanás. A terra aqui, irmãos, a terra, o chão, existe um imã muito forte. E a quinta dimensão é uma região caída. Uma pessoa quando fica endemoniada, que ela fica no chão, é mais difícil para você expulsar o demônio com ela deitada no chão. Porque as forças do mal têm mais força. Mas se você tira a pessoa do chão, deita num banco, ou levanta, põe numa cama, é melhor. Você vê? Agora, Deus derrubou 50 lá na igreja. Mentira, Deus não derruba ninguém. Irmão Branham, na mensagem Pergunta e Resposta 12, ele diz que quando Deus toma um homem, quando Deus toma uma mulher, ele toma o controle daquela pessoa. Não tira o controle. Ah, mas na Bíblia, algumas pessoas caíram. Caíram porque estava em desobediência, né? Igual Saulo de Tarso, querendo beber sangue dos santos. Foi para Damasco e Deus derrubou ele do cavalo. Tacou ele de cara no chão. E ele, Senhor, Senhor. E Cristo falou para ele, né? Eu sou Jesus a quem tu persegue. E ele estava perseguindo a igreja. E quando Deus vai falar com o homem, fala, filho do homem, põe-te em pé. Deus não fala com ninguém deitado e nem sentado. Deus fala com nós em pé. Filho do homem, põe-te em pé. Eu falarei contigo. Você se posiciona. Sim, Senhor, eis-me aqui. Aí ele fala com você. Agora não, o povo está caindo lá, rapaz. Deus está derrubando o povo. Bando de mentirosos. Deus não derruba ninguém. Agora aqui ele diz aqui, ó, 182 do terceiro selo. Mas nós temos tido uma verdadeira sacudida. Não, Senhor. Não pense que temos reavivamento. Nós não os temos. Ó,
Tem milhões e milhões e milhões de membros de igreja. Porém, não há nenhum avivamento em parte alguma. Vocês já viram algum avivamento? Irmãos, avivamento de Deus. Nós não suportamos agora um avivamento. Porque quando Deus der o avivamento, irmão, tem uns irmãos aqui que não quer mais nunca nem sair na rua para trabalhar. Tem umas irmãs aqui que já o mundo acabou, morreu ali para você. Deus tem que te levar naquela hora. É você receber algo tão grande que você fica desmotivado para tudo que é do mundo. É mais fácil Deus te levar agora. Por isso que o profeta fala, não há avivamentos. Porque quando nós tivermos o avivamento que vai descer nos trovões, é para nós ir embora. Nós não vai ter avivamento para... Irmãos, não vê que os denominacionais vai querer o avivamento e Deus não vai dar para esse povo? Porque tem pessoa que chega na última hora, pastor, eu quero me batizar, eu quero isso, eu quero aquilo. Você tinha que chegado com tempo antes, agora não tem mais jeito. A arca está fechada, agora já era. 183, eu vou terminar esse aqui, porque, irmãos, a noiva ainda não tem tido um avivamento, vem? Ainda não tem havido nenhum avivamento ali, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva ainda. Estamos esperando isso. Serão necessários estes 7 trovões desconhecidos ali para despertá-la novamente. Veja, sim, ele os mandará, ele o tem prometido. Então, amados, é a palavra de Deus. Se não valer isso, para mim vale. Precisa dos trovões para sacudir nós, para cair as penas frouxas, a poeira, os carrapatos, as pulgas, cair de nós, toda imundícia, todo pensamento, todo desejo, toda picuinha, toda influência do mundo, toda coisa que está na nossa mente que Deus não agrada, vai cair tudo, vai nos limpar mesmo para o rapto. Agora Deus vai dar um avivamento e vai deixar nós aqui de novo? Não adianta, irmão. Não adianta. É pior. É igual dar um banho numa pessoa, um porco, pega um porco, dá um banho, passa perfume, passa shampoo nele e solta ele, vai para onde? Vai para a lama. Você acha que o porco vai? Ele vai para a lama de novo. Agora Deus vai nos transformar, vai nos mudar e vai dar algo para nós que nem o ouro desse mundo paga para deixar nós aqui. Não. Para levar embora. Nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Eu não tenho nem um pingo de desejo de ficar mais aqui. Todo dia é morte, é crime, é estupro, é droga. A droga está... E o governo, desculpe a expressão, a autoridade, ele não pode fazer nada. Porque o diabo comanda tudo. O mundo jaz no maligno. Satanás, ele compra tudo, ele usa tudo, ele engana tudo, ele manipula o governo, ele manipula a autoridade, ele manipula os drogados, os viciados, ele manipula as igrejas, ele manipula o dinheiro, ele manipula tudo. A Bíblia diz, ele invadiu tudo. Houve uma invasão demoníaca. Até os lares estão invadidos. As famílias estão invadidas. As escolas estão invadidas de demônio. Vai numa escola, irmão. Se você tem paciência, tudo bem. Mas se você não tem paciência, não vai na escola, não. Você vai sair mal de ver a molecadinha, como é que fica na escola. Parece que na hora que bate o sino, na hora da acolhida da molecada na escola, parece que um canudo de demônio desce assim na escola, de bilhões de demônios toma aquela molecada. E eles correm, trombam no outro, e chutam o outro, e derrubam o outro, e quebram o dente desse, e cotovelo no outro. E é o maior frevo de moleque. E a professora fala, coitada, e não consegue. Precisa de Deus. Eu falei para a diretora lá, faz um culto aqui nessa escola. Põe música clássica, de relaxamento para essa molecada. Porque música de Deus não pode pôr aqui, vocês não vão querer. Então põe pelo menos música clássica, para quebrantar demônio. Que o diabo não gosta de música não, irmão. Só música pervertida, música podre, música de sexo, música que fala porcaria, é o que ele gosta. E encontra muita gente para gostar dessas sujeira.
E a professora pôs? Então, precisamos do quê? Nós não podemos concordar com o mundo. Precisamos sair daqui, irmãos. Aqui é um pedacinho do inferno. Então a noiva não tem tido ainda. Serão necessários 7 trovões. Os trovões estão contidos nos 7 selos, claro. Para terminar, os trovões, 38 de Laodiceia. Os trovões está contido nos 7 selos. É claro, ele é o 7º. Eu já vi um monte de pastor, irmão, ficar batendo a cabeça um no outro, assim, igual carneiro. Não, mas os trovões está contido nos 7 selos. E como é que é isso? Mas aonde? Oh, meu Deus do céu, o 7º selo é os trovões. A meninada da escola aí sabe que tem um negócio que chama... Acho que é assim, né, Miriam? Pertence, né? E tem um que é... Se não me engano é assim. Eu não me lembro mais. Contém e não contém. Não é assim? Então o profeta diz, os trovões está contido. Aqui está os 7 selos. Os trovões está dentro. Amém? Agora você garimpa. Você procura. Você quer saber os trovões? Procura aqui dentro dos 7 selos. E onde é que está? No 7º. O 7º selo é os 7 trovões. É o último. Amém? Tão facinho, irmãos. E eles ficam quebrando a cabeça. Eles ficam se matando. Eles ficam se gladiando na internet. Meu Deus do céu. E está respondido, está aqui. Ah, o irmão Brana se equivocou. Nunca o irmão Brana se equivocou. Teve coisa que o irmão Brana falou e depois ele corrigiu. Que tem uma coisa aqui que eu vou ter que terminar agora de noite. Não vai dar para ir embora sem isso aqui não. Já vou terminar. Amados, estamos todos alegres? Glória a Deus. Tem umas coisinhas aqui que nós vamos terminar depois. Na mensagem Alimento Espiritual em seu devido tempo, está escrito: então ali atrás, no princípio dos 7 selos, quando aqueles 7 anjos desceram em forma de pirâmide, se colocaram ali e disseram que regressasse aqui e falasse sobre os 7 selos, que ele estaria comigo. Ele me mostrou o que eles eram, as coisas perdidas. Eu sempre pensava que estavam seladas no reverso do livro e que seria algo que não estava escrito no livro, mas chegou a ser revelado que ele não pode fazer isso. Não é algo que está escrito no livro, é algo que está escondido no livro. Qualquer que tirar uma só palavra ou acrescentar uma só palavra disso, assim sendo, é um mistério que tem estado no livro nestas 7 eras da igreja. Cada um deles produz um mistério. Tudo quanto ao batismo na água, estas outras coisas com as quais as igrejas têm estado às apalpadelas por tanto tempo. Então, amados, vocês vão ver em várias mensagens, o irmão Brana dizendo que os 7 selos estavam dentro do livro. Amém? Do 1 ao 7. Cada vez que abria, quebrava um selo, estava o outro selo preparado para abrir. Mas o profeta irmão Brana diz que atrás do livro estava outros 7 selos, que eram os trovões. O irmão Brana falou isso nos selos, falou isso em mensagens. Porque Apocalipse diz assim: eu vi um livro selado por dentro e por fora. Mas é claro, irmão, se o Espírito Santo está dentro da irmã, Deus te sela por dentro e por fora, porque o diabo chega, opa, tem gente aqui dentro, bate na porta, de lá de dentro responde: eu sou o Espírito Santo, o que você quer? Cai fora! Então o livro estava selado com 7 selos por dentro e os 7 selos por fora. Amém? Aqui na mensagem Alimento Espiritual, o irmão Brana fala que não era daquela maneira que ele estava falando. Por quê? Porque Deus não podia fazer isso. Ele fala assim, ó: eu sempre pensava que estavam selados no reverso do livro, no reverso, atrás, e que seria algo que não estava escrito no livro. Claro, os trovões não estão escritos, mas chegou a ser revelado que ele não pode fazer isso.
não é algo que está escrito no livro, é algo que está escondido. Amém? É algo de Deus, não está no livro. Os 7 trovões é algo escondido. Vamos ficar de pé, amados? Aleluia. Vamos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Tabernáculo Monte Sião apresentou programa Voz do Sétimo Anjo.